Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô e Fatoki, Adebayo e do Nufá. Eu fui iniciado pelo Babalaô Ajayi Odiemin, da família e do Nufá, que também me liberou para ter minha própria família, que é a família Faiolá. E tudo que eu falar para vocês aqui no meu canal é sempre baseado em minhas experiências pessoais com o culto tradicional iorubá e com informações também oriundas da família do Nufá, que é uma família muito antiga, tradicional da cidade de Ibadan. Ou seja, o que eu falar aqui pode ser um pouco discrepante das ideias de outras famílias, mas é muito comum, como a regionalidade de cada culto. Ok? Então vamos falar hoje a respeito de Ifá. Serão baseados em algumas histórias, os relatos, e será passionado em alguns vídeos para que fique muito mais fácil que você entenda quem é Orumilá, quem é Ifá e por que os babalaôs devem seguir as recomendações deste culto. Para essas e outras informações, eu vou aqui e volto já, é logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, de antemão, já peço caridosamente para vocês a sua contribuição. Não é em dinheiro, é só em atenção e que você, por gentileza, também deixe o seu like aqui, porque não te custa nada e vai te fazer muito feliz levando essa informação. Se você já é inscrito no nosso canal, não se esqueça de clicar na sinetinha para receber as informações e também cooperar com o nosso like. Se você não é inscrito, obviamente, se inscreva. Passe esse vídeo para outras pessoas, porque é muito informativo e nós precisamos que o Candomblé tenha pessoas racionais, informadas no que a gente está fazendo e, obviamente, para aprender. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Quem é Orumilá? Quem foi Orumilá? O próprio nigeriano tem 200 versões para sua própria história. Um exemplo, se você perguntar ao nigeriano da cidade de Ibo como foi que Xangô morreu, ele vai dizer que Arirá jogou uma corrente no castelo e durante a invasão, a grande queda de Oió, Xangô segurou nessa corrente e sumiu para o céu. Se você perguntar a alguém de Oió, vai dizer que Xangô subiu em uma montanha, bateu um raio e ele desapareceu. Se você perguntar a qualquer outro povo que não seja dessa nacionalidade, vai dizer que Xangô foi morto, a cabeça foi cortada, o corpo foi extirpado e espalhado pela Nigéria, é o que vão dizer. Não se tem uma versão coerente para cada história. Por isso que toda vez que a gente pesquisa, a gente busca uma informação muito mais coerente, dando várias opções para que você escolha a que é mais coerente à sua visão. Como, por exemplo, você já deve ter falado em Samuel, deve ter ouvido, na verdade, em Samuel Johnson. Se você nunca ouviu, Samuel Johnson foi um dos escritores que transcreveu a Bíblia de aramaico para iorubá e de iorubá para inglês e de inglês para outras línguas. E ele também fez algumas obras baseadas na cultura iorubá. Veja, ele também escreveu um livro que diz, segundo ele, que Orumilá também se chamou de Xetilu. E nessa versão de Xetilu, que foi o homem nascido em Nupé, que levou Ifá para os povos do Benin. Essa é uma das versões desse escritor. Existem outros relatos que vão dizer, inclusive ele relata que Xetilu, que também é um dos nomes de Orumilá, segundo Samuel Johnson, também vai dizer que Xetilu era cego. Outros autores vão dizer que Xetilu era um homem que não possuía ossos e que tinha uma fisionomia muito bonita. A gente pode encarar isso de várias formas. Pode ser apenas uma visão filosófica de dizer que ele é um homem que não tinha ossos porque ele poderia se adaptar em qualquer lugar, ou ele estava vivo e foi um homem diferente. Isso é uma visão filosófica. Algumas outras histórias vão dizer que ele veio oriundo do Oriente Médio e aprendeu por muitos anos a geomancia, que é uma ciência muito parecida com os tefados de Ifá. E agora a gente vai entrar na parte mais interessante. Independente do nome que Orumilá recebeu, ele deixou um legado muito importante para nós que somos devotos de Orixá e, no meu caso, eu que sou Babalaô, que sou devoto também de Orumilá e entender essa ciência.
Bom, quando a gente começa a pensar sobre geomancia, tem uma dúvida muito grande: o que seria isso? É uma ciência que é muito parecida com o tefado que a gente pratica no culto de Ifá. Então, observe. Nessa imagem, você vai ver que os homens molham o chão e com o dedo eles riscam. Nessas outras imagens, a seguir que vocês vão ver, são símbolos muito parecidos que recebem nomes diferenciados. Porém, na Nigéria, Orunmila recebe esse nome. Se você quer entender um pouco mais dessa história que eu estou falando a respeito da suposta Gênese Yorubá, e como eu citei no início do vídeo aqui, o povo Yorubá tem várias versões para o mesmo fato. Aqui embaixo vai estar constando o link do vídeo que eu gravei da suposta Gênese Yorubá, para você entender só um pouco mais da história de como se formou esse povo e, obviamente, em fatos científicos, sem a hiperdivinização do orixá, que na maioria das vezes é o que confunde nossa cabeça. Então a gente já entendeu que Orunmila foi um homem muito iluminado, que buscou no conhecimento da geomancia e trouxe isso para a Nigéria, onde recebeu o nome de Ifá. O mais interessante de entender dessa visão de Orunmila é que alguns relatos também falam que ele tinha 1,30 m, outras versões vão dizer que ele tinha 1,60 m, que é justamente o tamanho do cajado que nós carregamos, que é o cajado do Opaosso, refere-se ao nome que ele teve, e há fundamentos ligados, que os babalaôs conhecem, ligados a esse instrumento chamado de Opaosso. Uma coisa sempre vai ligar a outra, e é bom que se entenda que quando você busca nos odus, as informações sempre serão talhadas em base de cunho de respeitabilidade, ou melhor dizendo, é uma ciência ética. E aí vem a dúvida: será que Ifá e Orunmila é a mesma pessoa? Como eu já citei aqui, não. Ifá é uma coisa e Orunmila foi uma pessoa. Nós, babalaôs, consideramos que a minha família considera dessa forma. Eledumare é a força suprema da criação, que o católico vai chamar de Deus, que o budista vai chamar de Buda, que outras nações vão dar os nomes que lhe melhor convier. Nós damos o nome de Eledumare. Eledumare criou o mundo, todas as energias, ou seja, toda a vida que nele existe. E de toda a vida, deu livre-arbítrio a todas, e cada um escolhe o que quer fazer, a essência do bem e a essência do mal. Obviamente, o mundo, como ele é formado de energias, ele precisa de equilíbrio. E nesse equilíbrio, teremos o bem e teremos o mal. E ambos, energias também criadas ou permitidas por Eledumare. Mas, para que ele fosse justo para com os homens, para que os problemas que fossem ocasionados pudessem ser resolvidos, obviamente, Eledumare deu a oportunidade de cada homem escolher o seu destino. E logo, alguns homens escolheram ser sacerdotes. E por ser sacerdote, tem uma parte mais interessante. Quando nós escolhemos ser sacerdotes, nós aceitamos determinadas regras. E por aceitar essas regras, temos que cumpri-las de forma perfeita, a sermos abençoados e merecemos também ser ouvidos pelos nossos bons espíritos. Assim como a moral e o caráter perante a terra e perante os homens nos conferem ser pessoas respeitadas e ter peso em nossa palavra, obviamente, se nós nos comportamos bem durante a vida, seremos respeitados também por espíritos que estão do outro lado, ou seja, espíritos que nós fazemos os imolés, ou seja, imolé é um pacto que você faz com Yami, com Exu, com Egungun, dependendo do orixá que você busca. Um dos exemplos é dentro do Odu Ikaofun, que vai ser bem claro como é a forma do comportamento que o babalaô deve seguir. Vamos entender o seguinte: Orunmila é a ponte expressiva da informação talhada por Eledumare. Vamos explicar melhor. Orunmila, em sua vida, em suas experiências, ele aprendeu a geomancia, veio para a Nigéria e essa geomancia começou a ser conhecida como Ifá. O mais interessante é que cada verso de cada Odu é um pensamento que Orunmila teve sobre a verdade, sobre a pureza, sobre o caminho, os conselhos que deveriam ser seguidos para que o homem tivesse soluções na vida. Então, Orunmila ensinou a vários orixás a consulta oracular, os orixás também consultam. E observe, quando a gente estuda
Oromilá, ele é personagem de várias parábolas. Às vezes Oromilá está constando como o sacerdote, como o Babalaô. Às vezes Oromilá vai consultar com alguém. Às vezes alguém está consultando para ele. Às vezes animais aparecem, como o galo. Dentro do Ediobê, conta-se a história que o galo traiu o Oromilá e ele o amaldiçoou. Como do Odu Oturareté, fala também da presença de Exu em ligação com os homens. Outras versões vão falar que Oromilá também teve possessões de raiva e onde ele se chateou com algumas coisas. E você começa a perceber que é um livro, a grosso modo falando, muito parecido com a Bíblia, uma história de autoajuda e ao mesmo tempo um consenso de respeitabilidade própria para com as outras pessoas. Como eu disse já, as 16 leis de Oromilá é um conceito de ética, como por exemplo algumas dessas leis. O Aô precisa respeitar a mulher do outro Aô, ele não pode fazer ebó para quem não pode se defender, ele não pode utilizar do conhecimento que Oromilá nos passa para tirar vantagem própria, como por exemplo um sacerdote que tem o conhecimento dos estudos do Odu, dos versos, e utilizam esse conhecimento, como por exemplo, vai fazer uma consulta, ele é casado e propositalmente a esposa dele não está do lado, ele consulta para uma outra mulher e ele faz perguntas de cunho sexuais, coisa que não tem nada a ver com a informação, ele passa um preço exorbitante para um ebó, por exemplo, e ele diz para a cliente que o ebó custa 10 mil, e se a mulher não tiver dinheiro não tem problema, ele resolve, dá uma saidinha com ela e coisa e tal, e mais ou menos esse tipo de coisa. Então, qual seria a punição desse sacerdote? Estou citando aqui um exemplo, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser vantagem financeira, por exemplo, ele assombrar o cliente, ele dizer se ele não fizer aquele ebó vai morrer, coisas do tipo, poderia ser qualquer coisa. E aí vem a grande pergunta, já que o sacerdote ele é dotado do pacto que ele fez lá no céu para vir e ser um representante de Oromilá na terra, como é que ele teria acesso ao Espírito da Verdade? Bom, agora que fica interessante. Quem seria esse Espírito da Verdade? Só relembrando aqui, essa é a visão da minha família, que pode divergir de qualquer outra família. No nosso entendimento, o Espírito da Verdade, a testemunha divina de Eledumare, chama-se Ifá, que nós acessamos Ifá através de Oromilá ou aqui na Terra através de Exu. Por que tem essa diferença? Nós, Babalaôs, como compactuamos a nossa iniciação com Oromilá, nós temos Oromilá implantado em nosso Ori. Daí porque algumas famílias dizem que não existe incorporação para Babalaô. Outras famílias defendem que incorporação é apenas um desígnio de Ori. Se Ori permite, isso vai sempre acontecer. Obviamente, não toda hora, nem todo dia. A maioria das famílias que defendem a tese que o Babalaô não vai rodar no Orixá, porque Oromilá já se encontra presente em nosso Ori. E Oromilá, quando percebe que nós somos merecedores, nós andamos na lei, nós cumprimos os 16 mandamentos de Fá, respeitamos as mulheres dos nossos Aô, a nossa própria esposa, nossas filhas, ou seja, temos uma vida respeitosa. Oromilá nos concede o acesso a Ifá, o Espírito da Verdade. Quando eu, Babá Olorixá, tenho esse entendimento, quem vai me fazer esse suporte de contato com o Ifá será na imagem ou na energia suprema de Exu. Então, essas são as explicações passadas para que nós vamos entender primeiro. Oromilá e Ifá são energias diferentes. Oromilá foi vivo, recebeu vários nomes, dentre ele Aboniregum, Obá Ifá, foi chamado também de Xetilu, dentre outras explicações, mas o que importa é que a gente entenda que Oromilá foi a pessoa na Terra que conseguiu transcodificar o conhecimento da geomancia, transformou em Ifá, onde nós estudamos até o dia de nossa morte. É muito grande os conhecimentos que Oromilá deixou sobre a Terra. Então, Oromilá é o que nos permite ter conhecimento e merecimento. Agora vem a parte mais interessante. Supomos que eu seja o cara totalmente fora da lei. Quem é que vai fazer que isso seja levado aos olhos de Eledumare? Bom, temos duas oportunidades aqui de falar para vocês. Primeiro, Exu. Exu é o orixá que é responsável por fiscalizar
todos os sacerdotes. Enquanto é Exu, você ainda tem como se consertar. Mas quando a segunda opção, digamos assim, que não digo que é uma opção, quando você cai nas garras de Adiogum-Malê, que nós entendemos que a Adiogum-Malê é a centelha divina do nosso próprio Ori, que tem ligação direta com o Eledumare. Porque você pode mentir para qualquer pessoa, mas você não tem como mentir para a terra nem para o seu próprio Ori. E quando a Adiogum-Malê percebe que você não quer se consertar, que você quer viver no erro, a primeira coisa que acontece com o Babalaô é a fraqueza física, cegueira, doença e, consequentemente, a morte pela falta de obediência ao espírito de Eledumare, a falta de respeito ao espírito do próprio Adiogum-Malê, que é a sua própria consciência, e ao próprio Orumilá, que nos permitiu o conhecimento divino com Ifá. Bom, eu espero ter explicado para você, que você tenha entendido que há uma diferença muito grande entre Ifá e Aboniregum, também conhecido como Orumilá. Então há uma diferença entre Orumilá e Ifá. Não são duas pessoas, não são uma coisa só. No próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre Ifá. Meu nome é Babalaô Ifá Toki. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se você gostou da explicação desse vídeo, por gentileza, clica aqui no joinha, compartilha nosso vídeo. Esse número que está aparecendo aqui embaixo é do nosso grupo de estudo e para consultas também, se você tiver algum interesse. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você é essa pessoa maravilhosa e até o nosso próximo vídeo.